Hoje estamos aqui para bater um papo com ela. A Fernanda ela é bióloga, aluna do Mecanismo IRF, e ela conseguiu aí se inserir no mercado de vez depois de 2 meses e meio após concluir o Mecanismo IRF. Maravilha! Saltar aqui que é uma grande honra receber você aqui, Fernanda. A gente está muito feliz, porque a gente sabe que você é uma aluna que colocou os ensinamentos, o método em prática, e é por isso que você está colhendo os seus resultados. Só que vamos começar pelo seu começo, que é uma curiosidade que eu tenho, e acredito que muita gente aí que vê biólogos, veterinários conversando, né, já trabalhando, a curiosidade é saber por que você decidiu se tornar bióloga. É um prazer enorme estar com vocês aqui, podendo falar um pouco da minha trajetória depois do curso IRF, e é uma satisfação, e graças a Deus que hoje eu estou disponível, porque em campo a gente geralmente ou não tem sinal ou não tem tempo, é um dos dois. Então, respondendo a pergunta de vocês, eu formei em biologia porque eu sempre tive interesse de trabalhar em campo em si, especificamente vegetação, animais, essa questão de meio ambiente. Também gosto de estudo relacionado a tudo a vida. Então, biologia é o estudo da vida. Eu tinha um pouco de dúvida quando eu comecei entre campo e laboratório. Mas aí eu sempre digo que eu vou levar o campo até minha idade suportar. Quando eu tiver um pouco mais idade, eu vou para o laboratório. Biologia é isso, dá várias áreas para a gente estar trabalhando. A questão é buscar conhecimento e trabalhar em cima disso que dá certo. Fernanda, você é da onde? Só para a gente contextualizar aí. Eu sou do Maranhão, São Luís do Maranhão do Nordeste. Maranhão. E você estudou no Maranhão mesmo? Isso, na Estadual do Maranhão. Legal. E quando que você despertou o seu interesse pela fauna? Você falou aí vegetação, fauna, mas você entrou para o Mecanismo IRF, que é um treinamento focado em inserir as pessoas na consultoria ambiental trabalhando com fauna. Quando que veio aquele estalo, assim, aquele start? Ah, não, eu quero mexer com bicho. Bom, quando eu fiz o curso, estava cursando, a gente tinha pouco contato com fauna, era mais aquele teórico básico. E por mais que eu não tinha esse contato direto, eu já sabia que eu queria trabalhar com fauna. Eu só não sabia qual era a função que o biólogo tinha, além de mestrado e outros estudos, para trabalhar com todos os grupos faunísticos. Então, quando eu terminei de formar, eu tive conhecimento sobre o resgate de fauna. E eu só fui saber sobre o resgate de fauna na minha primeira experiência. Só que não tive êxito porque eu não sabia trabalhar com resgate. Então, eu só fui saber realmente querer trabalhar com o grupo faunístico através do IRF. E aí foi que eu tive a noção completamente de tudo, tanto de fauna como resgate e a biologia. É isso. Que massa, Fernanda. E olha, hoje você tem uma bagagem profissional aí, você tem uma experiência antes e depois do IRF. Conta um pouco para a gente sobre as suas experiências profissionais. O que elas agregaram para você, o que você foi aprendendo, quantas vezes você trabalhou com resgate, fala um pouco onde foi. Bom, foi bem breve. É até engraçado de falar que na minha última experiência eu estava na coordenação, mas eu acredito que eu estava na coordenação porque eu me senti apta para isso, não da minha experiência anterior, mas porque após a minha experiência anterior eu busquei o IRF, porque eu senti dificuldade na minha primeira oportunidade. Então eu sabia que estava faltando muita coisa e eu precisava acrescentar. Então, quando eu saí da faculdade, um ano depois eu busquei pós-graduação em relação ao meio ambiente, porque não adianta formar em biologia e não saber de lei ambiental, tem que saber pelo menos o básico, o que é que respalda cada área que a gente vai escolher para trabalhar. Especificamente com fauna, tem uma lei também. Então, minha primeira experiência foi no Pará. Eu formei, estava no estágio de uma consultoria ambiental. Eu só ficava lendo e estudando como que eram os estudos ambientais.
E aí, do estágio, eu fui direcionada para um resgate, sem saber absolutamente nada de resgate de fauna. Sabia algumas coisas de alguns grupos faunísticos, pelo meu interesse em querer saber. E lá eu consegui permanecer durante 2 meses, tinha que complementar a carga horária com o CRBio, com o conselho. E aí foi, quando nesse intervalo que eu trabalhei, que eu estudei para poder complementar minha carga horária, eu sabia que eu tinha que buscar uma escola ou um curso que me ensinasse o que era o resgate de fauna especificamente. Então foi quando eu encontrei o IRF. E aí, após o IRF, eu aprendi a criar meu currículo também para poder trabalhar na área de resgate, porque o curso da Biotrópica ensina exatamente como que a gente deve formalizar o currículo, como que a gente deve se comunicar com as pessoas, oferecer o nosso trabalho. Às vezes as pessoas acham que eu não tenho experiência, eu não vou ser contratada. É a prova viva. Eu tinha uma experiência que não deu certo, que eu não me sentia confiante. Então, após o curso, eu fui chamada para um resgate no Maranhão. A minha primeira foi em Belém, aí depois no Maranhão. Eu entrei no resgate, consegui lidar com todas as situações e fui colocada na coordenação. Então, desde o currículo até o resgate, IRF, que me ajudou. A outra experiência agora vai ser entre o Maranhão e o Pará. Então, a experiência anterior que eu tive foi de coordenação, de lidar absolutamente com tudo, desde as pessoas, do lugar, da área, a empresa, absolutamente tudo. O resgate não é muito simples. Eu acredito que a coordenação é o pilar da equipe. Então, nossa, eu sinceramente eu não sei, sabe, nem falar especificamente como que eu formei isso no meu conhecimento e na minha estrutura para poder trabalhar com resgate. As pessoas que eu acredito que tem muita gente aí que está fazendo IRF, já deve estar com algumas oportunidades, já deve estar trabalhando em campo, e vocês devem estar entendendo mais ou menos o que é que eu estou falando. Que, por exemplo, lá no curso tem 14, a gente tem 14 passos comprovados para se manter no trabalho, como lidar com os grupos faunísticos. E, assim, são várias etapas. A parte que eu gostei muito é quando vocês ensinam a formar o currículo e tudo mais. Então, é muita coisa. E, sabe, é incrível o curso. Essa parte do currículo a gente trata na terceira mentoria, que nós temos aí um processo de 4 mentorias, onde a gente destrincha o processo 555.5, que foi criado pelo Léo, e esse processo ele é o núcleo da estratégia do mecanismo IRF que insere as pessoas no mercado, e a gente traz todos os detalhes de como aplicar esse processo nessas mentorias, e a do currículo é a terceira das 4. E olha, Fernanda, mais uma pergunta antes do Léo começar também a tirar algumas dúvidas que ele tem. Você falou que você foi buscar, né? Você queria trabalhar com resgate, aprendeu que existia esse trabalho, viu que não era tão simples e foi buscar uma capacitação. E como que você chegou até a Biotrópica? Eu também tenho sempre essa curiosidade. Como é que você achou a gente? Bom, hoje eu acredito que rede social é um meio de trabalho e meio de estudo. Então, eu colocava muito na internet resgate de fauna, não aparecia muita coisa. E lá em cima apareceu Biotrópica e outros assuntos relacionados. Então, eu cliquei, busquei, dei uma pesquisada no LinkedIn, Facebook, no site da Biotrópica. E aí tem vocês fazem uma breve explicação de como é o curso. Eu me senti insegura no momento por ser online, mas eu percebi que também eu não teria outras chances, até pelo estado que eu moro, é distante, a maioria dos cursos é no sul, vocês estão aí em Minas, né? Então, eu pensei, vai ser online, vamos apostar. Eu apostei, deu certo. Então, foi pelo Instagram que eu encontrei vocês, do Instagram eu encontrei o site, aí ficou mais fácil. E aí, tomei minha decisão de fazer o curso e deu certo. Maravilha, irado. Minha voz está saindo aí de boa? Tá tranquilo. Fechou. Então, o mecanismo, né, para quem não sabe, é o mecanismo IRF, que é Mecanismo Intensivo Resgate de Fauna, que ele foi criado, né, foi idealizado há alguns anos atrás, e ele, né, tem mostrado que ele gera resultados. A Fernandinha é um desses resultados.
E acontece que, né, quem passa pela missão, que vai começar a semana que vem, vai ter a chance e a oportunidade aí no final dessa missão de se inscrever aí pro mecanismo IRF. Então, fica ligado nessa missão aí que vai acontecer semana que vem. Agora, Fernandinha, você é do Maranhão. Aliás, quem está vendo essa live aqui, se você estiver gostando do que foi falado até agora, diga eu aí no chat, para eu saber se você está gostando ou não, para saber se a gente continua ou se de repente a gente cai essa live aqui sem querer. Mas enfim. Fê, você é do Maranhão e o trabalho não vai ser no Maranhão também, certo? Vai ficar entre o Maranhão e o Pará. Então a festa do mecanismo quem vai pagar é você, certo? Da galera lá, vai ajudar todo mundo. Vamos negociar isso aí, vai dar certo. Tá certo. Pelo menos o lugar tem, né? Para a família lá do WhatsApp lá, né? Tem sim. Nem todo mundo sabe, né? Mas a gente tem um grupo, né, de acompanhamento no WhatsApp e no Telegram, né? A gente está migrando para o Telegram, então, né, todos os alunos ficam lá. E é o seguinte, a gente já trocou uma ideia lá, né? Quando você teve essa primeira, né, transformação de história e tal. E qual é a diferença entre a Fernandinha antes do RF e a Fernandinha de agora? Que eu já sei que já aconteceram mais algumas coisas aí, né? Depois daquele bate-papo que a gente teve. Bom, era a Fernanda, que era formada em biologia, queria trabalhar com resgate, mas não sabia para onde ir. E não tinha confiança, eu não tinha confiança em trabalhar com resgate. Quando eu formei, quero trabalhar com resgate, mas eu não tinha confiança. Eu não tinha conhecimento, eu tinha um breve conhecimento, mas que se eu me colocasse em campo, eu poderia dar errado. Poderia dar errado, é isso. E tá dando certo, né? Pelo visto. Hoje eu costumo dizer que o couro engrossou. Depois do último campo, o couro tá grosso. Ou a gente fala aqui no Maranhão. Pode me colocar em qualquer frente que eu vou dar conta. É assim. Então, acho que cada experiência a gente vai crescendo, desde que a gente consiga enxergar os pontos positivos e negativos e tirar vantagem disso. Porque cada bioma, cada estado, cada frente de serviço são convivências diferentes. Então, é um aprendizado enorme em várias áreas, não só na biologia e no resgate, são várias áreas, principalmente relacionamento interpessoal. Eu, particularmente, acho que o relacionamento interpessoal é importantíssimo no resgate. Se não tiver, não anda, não. Porque pode durar um mês dentro de campo, mas depois nem tu mesmo te suporta dentro do campo, se não tiver aquele relacionamento com o pessoal. Aquele negócio de gosto mais de bicho do que de gente não funciona muito para quem está com a consultoria. Não dá. Não vem, tem bastante. O pessoal gosta de falar isso, mas não tem condição, não. Porque você não está indo trabalhar só com os animais, envolve pessoas, envolve estado, comunidade, povoado, são etnias diferentes, é tudo diferente. Então você tem que saber lidar com todo mundo, tem que respeitar, tem que ter o respeito. É importante. Resgate de fauna não é simples, é como a gente sempre fala, o nome é lindo, resgate de fauna. Você tem que saber o que vem ali no resgate de fauna para você trabalhar e ter as vantagens e trabalhar da forma correta. Porque a gente só, resgate de fauna, tá tudo lindo, não é tão simples assim. Sim. Mas se quer, tem que buscar. Irado, eu gostei pra caramba do jeito e da forma que você falou. E o fato é o seguinte, você, né, sempre se mostrou muito, né, com todas as indecisões e medos que a gente tem na vida, né, e a gente só vai meio que trocando, só que decisão, né? Se o medo tá lá, é nele que eu vou, que é lá que tá a resposta. E hoje, né, ao mesmo tempo que a gente tem milhares de pessoas que estão hoje trabalhando com consultoria ambiental e com fauna, a gente tem pessoas que estão falando que não tem oportunidade, a gente tem pessoas que estão falando que está difícil ou que só consegue, eles sempre pedem experiência para poder ser contratado, mas como é que eu vou conseguir ter experiência se eles não me dão experiência para poder ser contratado? Fê, você é uma menina que está no mercado, né? Está trabalhando com consultoria e com fauna. Qual é a dica que você dá para essas pessoas assim, se estão na dúvida, que estão na dúvida se vão trabalhar com fauna na consultoria ambiental? Olha só, o primeiro ponto que
eu falo para a pessoa que decidiu trabalhar com resgate de fauna é estudar, primeiramente, a parte teórica mesmo, saber quais são os passos do resgate de fauna, desde as leis até o trabalho na prática em campo. Saber se tem algum receio de algum animal é muito importante, saber se tem medo, alguma rejeição com algum grupo faunístico, porque a gente, geralmente, em campo, a gente trabalha com répteis, anfíbios, mamífero, então é muito bom também. Tem que saber como que é o resgate, tem que buscar saber informações, teoria do resgate, olhar e se identificar com a função. Não é simplesmente, eu quero trabalhar com resgate porque paga tanto, eu vou viajar, eu vou ficar dirigindo, eu vou dormir no mato. Não é exatamente assim. Saber como que é o resgate e saber... Será que foi eu? Foi eu? Você tá aí, Renato? Vamos ver, de repente. Deu uma travadinha, né? Calma aí, Fê. Vamos ver se vai voltar. Olha, para quem está chegando agora, entrevistando a bióloga Fernanda Lacerda, que é a nossa aluna do organismo RF, e essa é uma das lives que faz parte do aquecimento para a nossa missão Consultor de Fauna pelo Brasil, que é no link da bio que você vai se inscrever, se você estiver vendo pelo Instagram. Se não, entra no Facebook, YouTube, vai estar o link disponível para você. Fernanda voltou aí, estava dando um recado enquanto você estava trabalhando. Tá, então vamos lá. É buscar a teoria mesmo. Rede social ajuda muito, porque outra coisa que é muito importante, buscar pessoas que trabalham no resgate, se aproximar de pessoas que trabalham no resgate, pergunta mesmo, se a pessoa estiver disponível, pergunta, procura na internet, usa a internet em prol de si. Então, após isso, saber que, eu entendi o que é o resgate, eu sei quais são as leis, eu quero trabalhar no resgate, eu sei que eu tenho que dirigir, eu sei que eu tenho que pegar a estrada, eu sou responsável por outras pessoas. Então, é buscar, se não tem prática do resgate em si, é buscar um curso. O curso que eu conheço, que eu fiz, que deu certo, está dando certo, eu tenho outros amigos que também estão fazendo, é IRF, tá? Mas eu aconselho também fazer uma pós-graduação relacionada ao meio ambiente, fazer cursos extras, participar na faculdade de mentorias, de extensão, tudo relacionado ao meio ambiente, fauna, tudo o que engloba, a pessoa que está querendo resgate, ela sabe o que engloba essa área, então ela vai saber exatamente o que buscar na faculdade em relação a isso. Então não é só querer trabalhar com resgate. Primeiramente, eu busquei entender o que era, depois tive que colocar em prática o que eu tinha estudado. Tem que ter a coragem. Depois disso, é ter a coragem de entrar. Aí o negócio vai começar. Legal que você trouxe dois lados muito interessantes, que realmente existe, né? Que vai contra o que muita gente fala lá, que não está difícil, que não existe oportunidade, que a área ambiental acabou. E segundo, que você trouxe o lado não romântico do resgate, que é o que é. Tem sim, a gente encontra, às vezes você fica semanas no campo, não vê nada, agora tem aquele encontro, aquele resgate que salva a semana, ou que salva o mês. Né, aquele animal incrível que, parece que você foi premiado, né, e você poder salvar aquele indivíduo é um valor que não tem valor, na real. Agora, por outro lado, você está lidando toda hora com animais atropelados, animais acidentados, então tem que ter sangue correndo nas veias, né? Você tem que saber lidar com essa parada. Anda de 4x4, anda. Eu sou apaixonado por 4x4, né? Uma das coisas que eu mais gostava no resgate era isso. Eu podia ver uma poça que eu gostava de andar dentro daquela poça lá e botar tração alta, tração baixa. Isso, E por quê? Porque, tem a diversão, entre aspas, só que eu sempre estava pensando, cara, e se um dia realmente eu precisar disso? Se eu for para o campo, tiver sol, e aconteceram várias vezes, e quando eu voltar, estiver chovendo, e tiver tudo alagado. Eu conheci alguns amigos, alguns colegas que foi botar o carro no rio e levou, o carro foi embora. E para acontece com uma empresa de consultoria ambiental, um cara desse se queimou, nunca vai ser difícil ele arrumar um emprego. Então, né? E aí, é legal, a gente conhece vários lugares, né? Cachoeiras, rios, quantos lugares a gente foi. Agora, realmente, é uma parada responsável, você tem que vestir a camisa, você é responsável por você e por outras pessoas. E agora me surgiu uma dúvida.
qual é o módulo, ou qual foi o módulo que você mais gostou dentro do mecanismo? Eu gostei, primeiro eu gostei tá até aqui, eu abri ele, os 14 passos, que está dizendo exatamente como que é o resgate, e o slide que fala do resgate de fauna, e falando da direção 4x4. Eu gostei muito, porque no meu primeiro resgate, que foi minha primeira experiência, eu não dirigia muito, porque tinha um coordenador de campo, então eu ficava mais ali de escanteio. E eu ficava olhando os lugares que ele passava, dirigindo e tudo. Então, no curso de vocês, da Biotrópica, tem a parte, o slide lá de 4x4, dando várias dicas, que geralmente as meninas possuem um pouco de medo de estar com o carro 4x4 e ajuda bastante. E o currículo? O currículo foi o ponto principal. Assim, Que bom. porque sem o currículo eu ia para onde? Eu podia estudar IRF, estudar, mas aí como que eu ia formar meu currículo? Eu tinha que formatar ele, eu formatei. E nas lives do Instagram, eu lembro que quando eu estava, vocês fizeram uma live bem rápida sobre currículo, e aí eu já peguei algumas dicas, coloquei lá e foi. Então, os 14 passos, o slide tratando de resgate de fauna, o de linha de transmissão, nossa, o de linha de transmissão me ajudou, porque eu não esperava ir para uma linha de transmissão, e lá tem um slide, vocês falando do resgate de fauna e linha de transmissão, não fazia ideia. Então, me ajudou demais. E 4x4, que é importantíssimo essa questão, que eu conheço muita gente que acabou perdendo o projeto por causa da direção. Teve problema, quis dar uma curtida dirigindo, não teve responsabilidade e acabou caindo. E aí acontece, né? Tem que ter noção das coisas. Tem que ter, é um senhor carro, né? Um 4x4, né? E hoje em dia os 4x4 estão confortáveis demais. Né? Se às vezes você vai pegar uma estrada, um asfalto assim, você nem sente, né? Às vezes, assim, questão de velocidade, é perigoso. Confortável. E o fato assim, eu não sabia, né? Isso aqui é pergunta inédita, que você gostava dessas paradas todas, inclusive a parte do currículo, ela é a última parte, né, do processo, que é o 55.5, ou seja, você fez todos os outros processos também, e isso que é o maneiro, e a gente vê que as pessoas hoje começam de trás para frente, né? Começam, saem enviando o currículo de qualquer jeito, à torta à direita, e ficam, né, rezando aí, ou esperando por um milagre, por uma empresa boazinha que vai contratar elas. E a gente ensina realmente o modo contra-intuitivo, né, de você entrar no mercado. Exatamente. Parece muito louco, né? Mas quando as pessoas entram nesse universo paralelo do mecanismo, as coisas fazem sentido. Vendo isso, né? Quando você foi antes de entrar por um mecanismo, né? E ali é onde a gente realmente fala, cara, é aqui que a gente vai definir e vai separar quem é curioso de quem está comprometido, né? Com a tua carreira, com a tua área, com as pessoas ao seu redor, né? E com o ambiente que quer deixar, né? Para o futuro, né? Futuros filhos, netos e tudo mais. E você passou por esse momento, que foi o momento de você se inscrever no mecanismo. Qual era a vozinha que estava na sua cabeça ali, naquele momento, que falava assim, se você entra ou não entra, e quais eram as razões que você estava encontrando nesse momento? Bom, o tempo, eu sou muito preocupada com o tempo, acho que tempo é tudo, assim, perder o tempo não tem como voltar atrás, não. Então, tinha um prazo para se inscrever no curso, porque ia lotar a turma e aí eu ia perder minha vaga. Então, quando que eu ia fazer novamente? Então, quando surgiu o curso, eu fiquei com aquele... De um lado era, Fernanda, é online, isso não vai dar certo. Do outro lado, Fernanda, você encontrou outra coisa, assim, que vai te ajudar além desse curso, sabe? É online, mas os caras trabalham na área que você está buscando. Então, falou mais alto a questão, é online, mas a estrutura do curso era exatamente o que eu buscava. Então, eu poderia encontrar de frente resgate de fauna na prática, mas não é o cronograma, como que eu posso dizer? A estrutura do curso era exatamente o que eu precisava. Não tinha outra... eu não tinha... Como que eu posso dizer? Resumindo,
o curso tinha exatamente o que eu senti dificuldade na minha primeira oportunidade. A minha primeira oportunidade foi limpa, resgate de fauna. O que eu não consegui fazer lá, tinha no IRF. Então, apesar dele ser online, eu pensei, depende de mim fazer o curso e obter o conhecimento que eu preciso. Depois eu vejo como é que vai ser. Então, foi o ponto principal. É pela estrutura dele, o que ele me ofereceu no momento foi que encaixou exatamente. Eu acredito que as pessoas que formaram em biologia e querem trabalhar com resgate de fauna conseguem enxergar isso no curso. Eu tenho certeza, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que quando olha a estrutura, ou já até pegou um resgate e tem dificuldade no momento, o nosso grupo do WhatsApp, nossa senhora, ajuda demais, é uma escola. Tem muita gente lá no nosso grupo do WhatsApp que está no resgate, sente dificuldade e o pessoal ajuda. Principalmente vocês dois, que são os nossos grandes professores no resgate de fauna. Então, foi a estrutura do curso que me fez decidir, por mais que tenha aquele não faz que é online, entendeu? Então, foi exatamente isso, sem dúvida nenhuma. Eu estou muito feliz aí pelos seus resultados e muito feliz e agradecido pelos elogios que você teceu aí sobre o mecanismo RF. E isso não foi combinado, a gente não falou para você, olha, fala bem do curso lá, faz propaganda para a gente. Não, de maneira nenhuma a gente pediu isso para você. E a gente nem pede isso para os nossos alunos, a gente quer entender realmente o feedback, sabe? Ó, a gente fez o curso, a gente pensou no curso da seguinte forma: se eu estivesse para entrar no mercado, qual o curso que eu gostaria de ter? E aí que a gente construiu, a gente pensou no conteúdo programático e hoje a gente colhe os feedbacks de vocês, não só apenas através dos elogios, mas dos resultados. Você está em campo, você está passando de um projeto para o outro projeto e hoje está aqui nos enchendo de orgulho e eu sou muito grato, acredito que o Léo também está feliz demais por dentro, por tanta coisa boa que você está falando. E aí, para quem está entrando agora, porque eu sei que a live também tem um ciclo de pessoas, né? Algumas pessoas entram, algumas pessoas saem. Então, se você está entrando agora, vou resumir o que está acontecendo aqui. Eu estou aqui, Léo e Fernanda Lacerda, que é bióloga, e a gente está batendo um papo, porque a Fernanda é aluna do Mecanismo RF, o nosso treinamento online sobre resgate de fauna, e a gente está aqui numa semana de aquecimento para a missão Consultor de Fauna pelo Brasil. E é a semana do Dia do Biólogo. Amanhã é Dia do Biólogo. Amanhã. Então, é uma live de tom muito especial, um tom de comemoração. E para você que quer seguir esses caminhos, o caminho que a Fernanda seguiu, quer se inserir nesse mercado, a gente tem um evento gratuito que vai começar a ser exibido na segunda-feira agora, dia 7. É só se inscrever pelo link da bio do nosso Instagram, olhar os nossos stories, sempre tem uns arrasta para cima, entrar no canal do Telegram, também a gente coloca lá nas nossas redes sociais, tem todas as informações, ou mandar um direct para a gente, entrar em contato, que a gente também atende pelas mensagens privadas. E aí... Baixa o som aí, Fê. pelo Instagram também. Ô, Fernanda, eu tô curioso aqui, e eu acho que pode ser uma curiosidade de quem está assistindo a gente. Conta um pouco para nós sobre como está sendo a sua rotina hoje. Como é que é a rotina da Fernanda dentro de um resgate? Fernanda acordou. Como é que acontece aí o dia a dia? Eu vou tentar resumir um pouco, eu consigo agora diferenciar a rotina de quando eu não estava na coordenação e de quando a gente está ali no resgate do lado do coordenador. Quando eu não estava na coordenação com o meu coordenador, eu estava em hotel, alojada em hotel, geralmente você fica em uma outra cidade, a equipe fica alojada em um hotel, o horário que geralmente nós acordamos é 5, 4 horas da manhã, depende da programação do dia seguinte. Se for um trabalho que requer que nós estejamos mais cedo em campo, tem mesmo que acordar 4 horas da manhã, encontra com a equipe de supressão, uniforme, EPI, tem que conferir tudo, sabe? Alimentação é muito importante em campo, não pode sair comendo tudo pela frente, porque passar mal em campo, geralmente você não vai ter um suporte que você espera.
em campo, então acordou cedo, alimentação boa, proteção solar, muita gente não usa, EPI, conferir material, vai para campo, encontra com o pessoal, faz o DDS, que é o diálogo diário, e aí entra em campo. Geralmente a gente fica em campo de 8, depende da frente de serviço, de 8 até as 5 da tarde, em campo, trabalhando junto com o pessoal, sai de campo, volta para o alojamento, você certamente vai estar muito cansado, e aí só vai dar tempo de chegar no hotel, tomar banho, providenciar algum relatório, alguma responsabilidade, alguma identificação de bicho, dormir e no dia seguinte, de novo. Na coordenação, é 50 vezes mais complicado, tem que acordar umas 3 horas da manhã, tem que conferir tudo, tem que estar em contato direto com a equipe o tempo inteiro, saber se está tudo ok, está todo mundo ok, material, entrar em contato com a frente de serviço, onde que vai ser a frente de serviço, qual vai ser o trabalho, a área, a região, conferir os carros, tanto o meu como da minha equipe, saber se está tudo ok no carro. Ou seja, resumindo, a responsabilidade geral do campo, para quem está na coordenação, é sua. Você é coordenador, você vai ser responsável por basicamente tudo relacionado ao resgate. Então, acorda mais cedo mesmo, chega mais tarde, todos os relatórios ficam na sua responsabilidade. Às vezes você tem o apoio das outras pessoas. No meu caso, era um biólogo, que sou eu, veterinário e 3 auxiliares. Então, geralmente, eu trabalhava com os relatórios sozinha. Preencher planilha de dados brutos, que tem lá no curso, dando algumas dicas. Geralmente vai acontecer algum problema, você vai ter que resolver, porque você estava na frente de serviço, você viu, e você também tem uma responsabilidade sobre isso. Vai acontecer imprevistos, você tem que prever os imprevistos e resolver rapidamente. Porque o resgate a gente não tem muito tempo para ficar pensando, não. Já tem que saber que ele pode acontecer, já saber qual a solução que vai ser feita. Então não é simples, não é simples. É acordar cedo, trabalho o dia inteiro em pé, não é sentado, dirigindo, vai pegar grandes e longas km pela frente, estradas difíceis, acessos difíceis, e voltar para o alojamento para estar inteiro no outro dia. Basicamente isso. Ô, Fê, então, oi. E qual é o sentimento disso tudo aí? Tem o cansaço, eu sempre falo, tem o cansaço, é normal, mas a satisfação é muito grande, porque é um trabalho, se você enxergar ele, o porquê que o resgate existe, é muito satisfatório para você. Você está lá para cumprir uma lei, para cumprir uma condicionante, você é a ferramenta. Se você não estiver lá, não vai ser efetuado. E outra coisa, isso faz com que você crie peito, tenha a força e... Como que eu posso falar? Tem que aprender a respeitar e ter o respeito, porque não adianta você estar na frente de serviço resgatando e as pessoas não te respeitarem. Quando você virar a costa, vai estar tudo errado. Basicamente isso. Então, você tem que se impor, essa palavra que eu estava procurando. Tem que se impor para você poder realizar seu trabalho, olhar para o trabalho e falar, deu certo, o trabalho está feito. É isso. E nesse momento você trocaria esse estilo de vida, porque o trabalho acaba sendo um estilo de vida, por um escritório numa grande cidade, ficar fechada lá e ficar o dia inteiro no mesmo lugar? Não. Não. Eu sei que vai chegar esse momento, que aí vai bater a canseira e aí eu vou mais pro escritório. Vou deixar minha equipe em campo e vou ficar lá coordenando ali na mesa. Eu penso nisso. Mas, acredite, o resgate também te coloca na mesa para estudar, para pesquisar, para ler, para virar à noite fazendo relatório. Então, querendo ou não, vai ter um momento que você vai ter que estar na mesa lá, vai ter até 2 dias. Geralmente, na folga, para quem trabalha em campo, tem algumas empresas que dão um dia de folga. Esse dia de folga não é folga, tu folga de campo, mas tá lá na mesa fazendo relatório, é basicamente assim. E ajustando. Eu nunca consigo estar em campo, mas eu estou sempre em contato com a equipe que está lá. Então, tem o escritório e tem o campo, o resgate. Vem cá. Para
assim como você estava há algum tempo atrás, antes de entrar no mecanismo, você chegou a participar da missão antes de entrar no mecanismo ou não? Você foi antes de ter a missão? Foi Foi antes de antes, ter a missão. foi bem Foi. antes. Uhum. E para quem está com dúvida se entra ou não para o mecanismo, digamos que tem, ó, a gente tem 50 pessoas na live agora aí, pode ter alguém que, por mais, né, cara, que a gente fale as coisas, ainda fica com aquele. Sempre tem aqueles dois seres que ficam na nossa cabeça, né? O anjinho e o Isso. capetinha. O que você falaria para essas pessoas aí que estão com dúvida aí se entra no mecanismo ou não? Bom, Léo, muitas pessoas me perguntam no LinkedIn, no Instagram, como que eu me inseri no resgate. Fala, Fernanda, eu já percebi que tu é bióloga e trabalha no resgate. Como que tu conseguiu? Primeira resposta foi coragem, sabe? Eu decidi trabalhar no resgate e ter a coragem. Não coragem para estar em campo especificamente, a coragem de ir em busca, entender como é o resgate, depois quebrar o medo e ir para campo. Então, é como eu tinha dito, buscar o que é o resgate, decidir se quer isso e ter a coragem. Não adianta eu focar no salário e não saber como que trabalha. Não vai durar um mês, porque a empresa não vai te deixar em campo oferecendo risco e problema para ela. Então, você primeiramente tem que decidir, buscar, ter coragem, deixar o medo de lado e ir para a prática. É exatamente isso. Então, quando as pessoas me perguntam, eu sempre digo, olha só, eu consegui entrar no resgate buscando entender o que é o resgate, tive a minha primeira oportunidade, quebrei o medo, aceitei e fui. E aí? E outra coisa, as pessoas falam muito, mas ninguém quer um biólogo em campo que não tem experiência. Eu acredito que a pessoa que fez a entrevista comigo, ela percebeu na minha entrevista com ela que ela sabia que eu não tinha experiência prática, mas alguma teoria eu tinha. Eu tinha noção do que era o resgate, mas eu precisava daquela experiência para eu me manter na empresa. Então, por isso que eu digo, se não tiver uma noção do que você quer, você não vai saber passar essa confiança para a empresa que está te dando a oportunidade. Não precisa ser presencialmente, não. A empresa online, ligação, ela vai sentir na conversa que você não está pronto, se você está pronto. O que você merece é a oportunidade. É assim. A gente fala assim sobre resgate de fauna, né? Os grupos de fauna são inúmeros. Você pretende se especializar em algum? Porque assim, o resgate hoje ele é o trabalho que mais contrata biólogos e veterinários no Brasil para trabalhar com fauna. E eu vejo ele como porta de entrada, porque você não precisa nem estar formado. Tem aluno nosso que está na graduação trabalhando com resgate. Você não precisa ser especialista em fauna, você não precisa de experiência. Então, é um trabalho que tem uma barreira de entrada um pouco menor. Mas é a porta de entrada e ali dentro você pode alçar voos, por exemplo, pegar grandes monitoramentos, começar a trabalhar na parte de meio biótico de um EIA-RIMA, por exemplo. Você tem a pretensão de se especializar aí em algum grupo de fauna para poder também ter essa carta na manga? Boa pergunta, muito boa. Então, já tive pessoas que perguntaram para mim, Fernando, como que você está no resgate se você não tem mestrado em nenhum grupo faunístico especificamente? Olha só, no resgate eu nunca vou trabalhar com um grupo especificamente. Monitoramento, às vezes, você vai responsável por um grupo. Mas o que acontece? Eu gosto muito de répteis e anfíbios, herpetofauna. E sim, eu pretendo buscar um mestrado, uma especialização mais direta. Mas é importante que todo e qualquer biólogo busque estudar todos os grupos, por mais que ele não tenha aquela habilidade de olhar e identificar rapidamente, ele tem que saber como ele vai identificar. Quando eu não consigo identificar esse animal, eu já sei como que eu tenho que identificar. Por exemplo, contagem de escamas para identificar cobras. Se não souber isso, não tem condição. Tem animais que são de outras regiões, então certamente eu não vou ter aquela habilidade 100% de identificar um animal que é de outra região. O que é que eu faço? Com os meus contatos, com os contatos que eu fiz durante o resgate, com o pessoal do nosso grupo, do IRF, que é do WhatsApp, a gente manda no grupo, pede ajuda de outros biólogos,
e acaba todo mundo estudando junto, entende? Então, é importante ser especialista em um grupo, mas eu acho mais importante ainda você saber lidar com todos os grupos e ter uma habilidade para identificar e ter a habilidade de buscar as pessoas e os profissionais que vão te ajudar a isso. Então, querendo ou não, você vai aprender. Quando você busca entender alguma coisa, vai vir o conhecimento. Então, até eu gostava muito de felinos. Sou fascinada por onça-pintada. Mas de tanto trabalhar com resgate, herpetofauna tá no coração também. Então, sabe, eu fico naquela, mas eu pretendo sim entrar no mestrado em relação à herpetofauna, mamíferos, mas assim, não que o pessoal não ache que é preciso ter mestrado ou qualquer um outro grupo faunístico que você seja fera em um especificamente. Você tem que saber buscar todos eles, tem que saber lidar com todos eles, buscar sobre todos eles. É resgate sabe? É tudo. Mas eu não tenho mestrado também. Pois é, eu também não tenho, mas como eu tinha falado, eu tenho especialização, tenho 2 especializações sobre meio ambiente. E, sabe, é importante. E o grupo faunístico que eu sinto dificuldade, eu busco com vocês, eu busco com os biólogos que estão comigo, que eu já tive contato, e assim vai. Então, não é que não é importante ter um mestrado. Nossa, é muito bom, mas também não é o ponto-chave. Isso que o Renato traz é muito importante, porque as pessoas, como é que eu posso dizer isso? Elas dão muito valor a essa questão do título e do mestrado, e tá tudo bem você correr atrás disso e ter um. Agora, o Renato não tem mestrado. Agora, dá uma olhada na quantidade de livro que ele tem atrás dessa câmera aí, pô. E ele leu todos esses. Aqui são os livros de desenvolvimento pessoal. Os livros então, tô falando que estão atrás da câmera. Estão aqui, ó. Fora a experiência de o que faz ele ser um dos profissionais mais bem posicionados na área de herpeto, é isso tudo, a competência, foi isso que eu fui conhecendo o Renato, né, desde 2017, as experiências de campo, né, o cara já gravou com Terra da Gente, NetGeo, fez várias paradas, tem fotos, né, em livros e várias paradas, ou seja, o famoso posicionamento, que é o que a gente conversa lá dentro, né, do mecanismo, que a rede social está aí para ajudar. E eu percebi, e se eu tiver errado, aliás, eu erro bastante, aí você me corrija, que você é uma pessoa assim, ambiciosa. Eu vejo ambiciosa como uma palavra boa, tá? Tem gente que associa a ambição a alguma coisa ruim. Eu acho que a gente tem que ter ambição de ser uma pessoa melhor, tanto para a gente quanto para que as pessoas estão... Eu acho que as pessoas confundem ambição com ganância. Ganância é uma coisa ruim, que é você já ter muito, mas você quer tanto que você quer o dos outros também. Agora, a ambição não. A ambição é você lutar para melhora constante, seja na sua condição de vida, seja para dar condições de vida melhor para outras pessoas, para realizar sonhos. Isso é genuíno. Valeu. Já salvou isso aí, que já deu uma clareada. E aí, para a gente, acho que a gente tem 10 minutos ainda de live, eu tenho 2 perguntas para finalizar. A primeira é, vendo tudo isso, né, eu vejo que, tipo, tá bem certo, é só você continuar jogando esse jogo aí, que você vai voar, como já tá voando, e foi bem rápido esse teu voo. O meio que você tava, né, antes disso tudo começar, ele te favorecia ou não? Tipo, as pessoas que estavam ao seu redor. E aí, pô, joga limpo, assim como você vem jogando desde o começo, tanto pais, como parentes, quanto amigos, né? A partir do momento que você falou, não, eu quero ser biólogo, eu quero trabalhar ainda com resgate de fauna na consultoria ambiental. Você era estimulada ou mais desestimulada pelo meio que você estava vivendo? Desestimulada, sem dúvidas. Em relação aos meus pais, o risco, o perigo, que os pais da gente sempre enxergam ali o risco que a gente vai estar imposto. Profissionais, falar que trabalha muito, que não vale a pena. E Fernanda, a gente sempre tem os pontos que a gente classifica. Será que vale a pena? Será que é isso que eu estou querendo? Então, eu tinha os meus pontos críticos e as minhas vantagens. Então, eu só consegui decidir se era bom ou ruim na prática. Então,
era isso, era mais o pessoal desestimulava, mas sou eu que decido se é bom ou ruim para mim, quais são os pontos que eu consigo superar ou não. Foi Muito bom. basicamente isso. Muito bom que eu consigo, a gente vai conversando, a gente vai vendo que tem uma coisa que diferencia quem está fracassando, né, na própria área que escolheu de quem está conseguindo. E uma das coisas é esse poder de decisão. Eu não sei o que vai ser lá na frente, só que eu quero pagar o preço. Né? E acredito que tudo na vida é isso, você está disposto a pagar o preço. E você tá disposto, e até hoje eu estou vendo que você está disposto. A gente trocou ideia, né, depois no WhatsApp, né, quando rolou aquela questão de uma oportunidade, você já estava em uma, apareceu outra, e você fala, Léo, está acontecendo isso, eu pago o preço ou não pago? Foi mais ou menos assim. E aí, conversa, clareza e tudo mais, falou, cara, eu vou pagar o preço. E você, de novo, você foi pagar o preço. Isso não tem preço, e isso não é um dom, não é um talento, isso você pode ser treinado e trabalhado. E, fechando isso, o que você vai estar fazendo daqui a 5 anos e o que você vai estar fazendo daqui a 10 anos para a gente ir para o encerramento dessa live? Bom, daqui 5 anos, certeza, eu ainda vou estar no resgate. Trabalhando no resgate. Daqui, assim, eu tenho 2 caminhos, mas falando especificamente da biologia aqui, a Fernanda bióloga no resgate, daqui 5 anos acredito que ainda vou estar no resgate. Daqui 10 anos eu vou estar com minha consultoria e meus biólogos em campo trabalhando. É basicamente isso. E uma coisa que eu tô não anotando, mas eu vou mentalizando, eu vou vendo os pontos críticos, não os defeitos, mas os erros das empresas que eu vou passando, os pontos importantes, os acertos, já para encaixar no futuro. Por exemplo, algumas coisas que eu acho que deveria ser melhor, se eu não puder colocar onde eu estiver, onde eu estou agora, futuramente eu já não vou cometer esse erro, futuramente eu já vou aplicar de uma boa forma. Então, eu até esqueci de falar, nesse intervalo que eu não estive em campo e estava fazendo IRF, eu tomei coragem de receber uma proposta de fazer um PBA, que é um plano básico ambiental, que foi fazer a parte biótica de um estudo para o licenciamento de um parque aquático. E aí eu fiquei responsável pelo levantamento de fauna da área, para saber quais eram os pontos críticos, a interferência do parque aquático em cima da fauna. Então, quando eu estava fazendo IRF, eu estava nesse desafio. Então, eu já percebi também que eu lido bem com essa questão de estudo ambiental. E eu aprendi muito. Então, daqui 5 anos a Fernanda vai estar no resgate, daqui 10 anos a Fernanda vai estar sentada, mais tranquila e coordenando da melhor forma possível os meus biólogos, veterinários e auxiliares. E vai ser isso. Maravilha. 2025, então, a gente tem um encontro, vamos fazer uma live, e 2030 a gente vai fazer outra. Eu já vou estar um pouquinho mais velho. Exatamente. De repente, a gente vai estar dando umas mancadas aí, quem sabe, mas 10 anos aí passa rápido, é importante planejar a partir de hoje. Renato, quer fazer mais alguma pergunta? Maravilha, cara, gostei muito. Não, eu adorei, o bate-papo foi super produtivo. Eu estava olhando aqui se nós teríamos algumas perguntas da galera que está assistindo, e aí tem uma pergunta, a pessoa que está perguntando se a missão, se é para qualquer área. A gente recebe muita pergunta, por exemplo, se engenheiro ambiental, se engenheiro florestal, se gestor ambiental, se outras áreas que também trabalham com o meio ambiente podem participar dos nossos treinamentos e podem atuar diretamente no resgate de fauna. Qual que é a minha visão? Eu vejo biólogos e veterinários atuando, em sua maioria, diretamente no campo do resgate de fauna. Mas eu conheço engenheiro florestal que já trabalhou com fauna, ecólogo que já trabalhou com fauna e engenheiros ambientais, donos de empresa que fazem a gestão de projetos relacionados à fauna. Então, o conhecimento sobre um estudo de fauna previsto por lei, que é uma condicionante de licença, que está na consultoria ambiental e que movimenta milhões, mas muitos milhões de reais por ano, é um conhecimento válido se você quer se inserir na consultoria. Então, se você é engenheiro ambiental, engenheiro florestal, gestor ambiental, você pode atuar na empresa de consultoria, você pode atuar na empresa de engenharia, que às vezes está terceirizando a empresa de consultoria,
ou no próprio cliente, que é o empreendedor ali da usina hidrelétrica, da linha de transmissão, do gasoduto, da ferrovia e etc. Então, a gente foca em biólogo e veterinário, por quê? Porque a gente está aqui em um biólogo e um veterinário. Eu sou biólogo, o Léo é veterinário, então a gente tende a falar mais para essa galera porque é onde a gente tem propriedade e profundidade para falar. Fernanda está aqui, é bióloga. A grande maioria dos nossos casos são de biólogos, biólogas, veterinárias, veterinários, mas se você quer trabalhar com consultoria ambiental, se você tem a visão de mercado, enxerga esse nicho como algo promissor, porque é, e quer entender um pouco mais sobre isso, o primeiro passo é fazer a missão. Ali você vai ter um norte, ali literalmente a gente te entrega um mapa. A partir dos 4 episódios gratuitos da websérie, você vai entender se o mecanismo IRF é para você ou não. É isso. Fechou. Maravilha. Que bate-papo maneiro. Não fazia ideia. Foi irado. Obrigado, viu, Fê? Gratidão aí por você ter acreditado na gente antes, né? E você, né, tá colhendo os resultados do teu esforço. Não tem como. Primeiro paga o preço, depois aproveita. Primeiro você fala, calma aí, deixa eu ver se esse queijo é bom ou ruim, né? Então, primeiro você provou um pedaço do queijo. E aí depois você falou, não, eu quero o queijo todo. E você tá colhendo, eu gosto de falar isso, né? Primeiro, você tá colhendo fruto do teu, né, do que você fez antes. E é só o começo. A gente gosta de falar isso, né? Que o resgate é só o começo, é a porta de entrada, até para fazer todo o mecanismo, né? Agora ao vivo e a cores, como você está aí com as pessoas. E para encerrar, né? Que para a gente sempre deixar claro que é muito menos eu, é muito menos Renato, é muito menos Biotrópica, é muito mais você, é muito mais os nossos alunos que estão lá no mecanismo. Então, para isso, eu quero deixar registrado aqui, que isso vai ficar gravado, gratidão aí eterna, tanto para você, que eu sei que isso é uma conexão, a gente forma uma rede, e que eu sei que você vai puxar mais pessoas, né, daqui a 10 anos, imagina que loucura, daqui a 10 anos você vai estar lá com a tua parada, com a tua empresa, e você vai estar colocando mais pessoas no mercado, ou coordenando mais pessoas, então isso não tem preço. Quero fechar isso aqui agradecendo aí a você e todos os alunos aí que estão no IRF. Aproveitar também para agradecer a oportunidade de poder falar um pouco sobre o resgate, de como que é entrar no resgate, o que eu falei, o que eu fiz e que muitas pessoas que eu conheço também fizeram e deu certo. Mas o primeiro ponto é acreditar, buscar acreditar em si mesmo, buscar e ter a coragem de entrar em campo. Se você quer estar em campo, tem que ter essa coragem, deixar o medo de lado e partir. A partir do momento que tu quebra o medo e entra em campo, tu vai começar a aprender. Então, começou a aprender, engatilha e vai embora. E, assim, eu acredito que seja importante a live para muitas pessoas, principalmente para as pessoas que estão formando, estão terminando a faculdade. Eu vou me deixar à disposição para tirar dúvidas, o que vocês me perguntarem sobre o resgate, eu vou fazer o máximo para responder, assim como eu sei que vocês ajudam muito. Eu estou aprendendo. A questão de dizer que eu estou na coordenação não quer dizer que eu sei tudo, não sei nada, eu estou aprendendo. Eu tenho a coragem de me manter lá, mas se eu não buscar o conhecimento, eu vou cair. Vou voltar, digamos que do mesmo jeito quando eu saí da faculdade. Então, agradeço demais a oportunidade. Agradeço a Fernanda, que também está no curso IRF. Nossa, ela me dá muita dica, muita ajuda. Identificação de bicho. O Matheus Soares também, que é um amigo, biólogo, também está lá. E todos, vocês que me ajudam desde o dia que eu entrei até hoje, até passando perrengue em tomar decisões difíceis, e tem decisões que a gente precisa do apoio, não é que a gente vai ter sempre 100% coragem de tudo. Tem que ter as ferramentas ali, tem que saber aproveitar. Agradeço demais, Léo e Renato, as dicas, os ensinamentos, por tudo, e todo o pessoal que sempre está me dando força, porque muitas vezes a gente também enfraqueja, né? Campo não é simples, a gente fica dodói também, tem esse momento de Covid, eu acredito que muita gente está passando perrengue em campo, não é fácil trabalhar com essa questão de Covid em campo, mas vai dar tudo certo. É questão de querer, buscar, acreditar e perder o medo, vai em frente, eu estou à disposição de vocês são meus professores e eu vou levar até a velhice nisso, quer trabalhar com resgate, Renato
e Léo, Biotrópica, tá bom? E não tô fazendo propaganda não, é porque já não tem, eu não tenho como falar que foi outra coisa, foi isso e acabou, tá bom? Então agradeço demais, boa tarde para todo mundo e é isso. A gente que agradece, viu, Fernanda? Léo, muito obrigado. Bora. Quem esteve aqui nos assistindo ao vivo, muito obrigado também. Até uma próxima. Amanhã tem mais live. Até mais. Legal. Aí no link Pega. do perfil. Tchau, gente. Obrigado. Até mais. Tchau.